Olá, eu quis fazer esse vídeo para falar sobre inclusão. E por que eu quero falar sobre inclusão? Porque é um tema que mexe comigo. Eu acho que de alguma forma sempre mexeu, mas desde 2006 para cá eu me tornei deficiente auditiva. Hoje, na última empresa onde eu trabalhei, o CLT, eu já era portadora de deficiência, eu era enquadrada como PCD. E isso não foi, eu não nasci dessa forma, isso foi uma doença que foi progredindo, e em 2006 eu precisei começar a usar próteses auditivas e ser enquadrada como PCD. Então, assim, eu sempre entendi que todos nós somos portadores de deficiência potenciais. O fato de você não ter nascido com nenhum problema, nenhuma imperfeição, nenhuma doença, não quer dizer que você não possa adquiri-la ao longo do tempo, como aconteceu comigo e como acontece com muitas pessoas, através de acidentes ou doenças, enfim. Então, primeira coisa, a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar porque, com certeza, dentro das nossas famílias tem alguém que é portador de deficiência, no nosso círculo de amizade tem alguém que é portador de deficiência, nos lugares onde a gente circula tem gente que é portador de deficiência. As cidades não estão preparadas para essas pessoas. As pessoas que são cadeirantes, por exemplo, elas têm dificuldades imensas de locomoção, porque as nossas calçadas são ruins, os nossos ônibus são ruins, todo tipo de transporte público não é adaptado da forma ideal. Então, assim, essas pessoas já sofrem demais no dia a dia, no seu dia a dia normal. E se a gente ainda tiver algum tipo de preconceito, se a gente ainda tiver algum tipo de pensamento que não seja saudável a respeito disso, a vida dela se torna ainda pior. Eu lembro que quando a minha filha percebeu que eu usava alguma coisa no ouvido, ela me perguntou o que era e eu falei com muita naturalidade. Eu falei, filha, a mamãe não escuta bem, então eu uso esse aparelhinho para o som poder chegar aqui na minha cabeça. E ela entendeu. E aí eu fiz uma comparação com o pai dela, que usa óculos. Na época eu não usava óculos. Eu falei, papai não usa óculos? Ela falou, usa. Eu falei assim, por que papai usa óculos? Ela falou assim, porque ele não enxerga bem. Eu falei, então, a mamãe usa o aparelho porque eu não ouço bem. E acabou. Quando alguma criança via e vinha me perguntar, ela mesma explicava, minha mãe não ouve bem, esse aparelho faz o som entrar na cabeça dela. E eu lido com isso de uma forma muito tranquila, porque eu acho que se isso aconteceu comigo, eu tenho que aceitar. A minha essência é uma essência positiva, uma essência otimista, eu sempre acho que isso não é a pior coisa do mundo. Às vezes eu me preocupo se vai chegar um dia que o aparelho não me dê a audição que eu preciso, mas uma vez um fonoaudiólogo me disse assim, não pensa nisso, vai vivendo. Até lá, a tecnologia já avançou, vão ter outras coisas, e é assim que eu procuro viver. Tem horas que eu me irrito, porque se minha bateria acaba e eu não tô com outra bateria na hora, isso me irrita. Ou se eu troco de bolsa e esqueço de levar a bateria e eu fico sem, isso me irrita. Isso realmente mexe com o meu humor, que é sempre bom. E quando eu fico sem ouvir, eu fico realmente muito estressada. Então, eu aprendi a lidar com isso, cada vez eu lido melhor, e na minha família as pessoas já estão acostumadas, os meus amigos já estão acostumados. Mas quando eu botei aparelho, eu não botava minha orelha de fora, eu não usava rabo de cavalo, eu tentava disfarçar. Depois eu falei, quer saber? Sou eu, né? Isso não me define, na verdade. Eu não me apresento dizendo que eu sou uma portadora de deficiência. Às vezes eu até esqueço. Às vezes eu entro pra tomar banho e no chuveiro eu percebo que eu tô de aparelho, e aí eu tenho que sair pra tirar. Então, assim, faz parte de mim, isso não me representa, mas eu represento as pessoas com portadores de deficiência. E por que eu quero falar sobre isso? Porque nas duas últimas empresas que eu trabalhei, eu me envolvi com a contratação de PCDs. Eu era gerente de unidade e puxei para mim a responsabilidade de fazer a triagem, de fazer as seleções dos portadores de deficiência. Porque eu não contratava um funcionário apenas para ele cumprir uma cota que a gente tinha que preencher. Eu contratava o funcionário para uma missão em que ele tivesse condição de evoluir e de desempenhar bem seu papel, de se sentir útil, de ser promovido, enfim. Eu realmente fazia uma contratação de inclusão, para aquela pessoa realmente conseguir evoluir e não ficar a vida inteira fazendo o mesmo tipo de atividade. Essa era a minha preocupação. E como eu era gerente e era PCD, eles me viam como uma referência. Tipo, poxa, essa empresa é uma empresa bacana, porque se ela é surda e é gerente, por que eu não posso ser? Então isso dava também uma certa confiança de que com bom trabalho eles também chegariam lá. Isso é a primeira coisa. Então as empresas que precisam contratar para cumprir cota, tem que tentar fazer com que essas pessoas se sintam realmente numa cadeia de evolução, que elas tenham investimento em cima delas para que elas possam realmente desempenhar o melhor papel que elas consigam e evoluir dentro das empresas. Isso sim é inclusão, e não cumprir uma cota porque é uma determinação do governo. A outra coisa que eu queria falar era sobre capacitismo. Às vezes as pessoas contratam uma pessoa PCD para uma função porque elas acham que em outra função a pessoa não vai render. Quem tem que falar se vai render ou se não vai render, se vai ser difícil ou não, é a pessoa que está sendo contratada como portador de deficiência. Essa pessoa tem que conhecer as missões que tem naquela empresa e falar, isso daí eu poderia fazer, isso daí eu já não poderia fazer. É ela que sabe as limitações dela e não o contratante. É muito ruim quando o contratante limita
o funcionário portador de deficiência, porque quem tem que se limitar é ele próprio, porque nem a gente sabe aonde são os nossos limites. Então, como é que o contratante vai saber? Isso é uma coisa muito delicada. Quando você contratar um profissional portador de deficiência, pergunta a ele. Nós temos vários cargos aqui, várias funções. Explica as funções para assim, quais você acha que você não se adaptaria bem? E deixa que ele fale, sabe? Isso é inclusão. E não você escolher por ele. Quando eu vejo uma vaga anunciada por portador de deficiência, eu realmente me dá um desconforto enorme, porque as pessoas colocam vagas sempre as mais simples, como se o portador de deficiência não pudesse ser algo mais do que aquilo, sabe? E isso me incomoda profundamente. E a outra coisa, eu já falei sobre naturalidade, já falei sobre inclusão de fato, já falei sobre preconceito, já falei sobre capacitismo e agora eu quero falar sobre direitos. Eu tenho 55 anos e, como eu falei, já tem 18 anos que eu me enquadro como portador de deficiência. Eu nunca soube os meus direitos e agora eu comecei a pesquisar através de uma pessoa que eu sigo na internet, que no outro dia eu vi uma postagem falando sobre várias coisas que eu não tinha nem ideia. Comecei a pesquisar e vi que eu, como portador de deficiência, tenho vários direitos. E que vou usufruir deles à medida que eu realmente for me apropriando daquilo que eu preciso fazer, documentação, comprovação. Uma dessas coisas é aparelho auditivo, dado pelo governo. O primeiro passo é você conseguir um laudo da clínica da família, do seu endereço. Você vai lá, leva o seu laudo particular ou pede para ser avaliada e aí a médica de lá vai te dar um laudo e com esse laudo você vai solicitar uma reabilitação. A reabilitação é a indicação da médica para você receber um aparelho do governo. E os aparelhos do governo têm qualidade. Tem aparelhos muito bons, iguaizinhos ao que eu uso, que tem uma tecnologia bem elevada. Então, eu acho que a gente precisa entender os nossos direitos para a gente correr atrás deles, porque se a gente não corre, isso fica solto. O dinheiro que é separado, a verba que é separada para esse tipo de benefício, os portadores de deficiência, vai ser usada para outra coisa, ou vai para o bolso de alguém. Então, é melhor que a gente use, independente se você tem condições de pagar ou não, se é seu direito, faça. E aí tem isenção de IPI em automóvel, aí você pode ser aposentado de uma forma especial, enfim, tem várias coisas e você pode recorrer ao escrito, né, para você ir se apropriando, porque eu ainda não sei tudo não, mas vou procurar saber. O que interessa é que a gente tem esses direitos e a gente fica sem saber, porque aqui no nosso país os nossos deveres são bem disseminados, mas os nossos direitos nunca são. Se você não corre atrás para entender o que você pode fazer por você, ninguém vai à sua porta bater para te explicar. Então quem tem que correr atrás disso é você. Então, tem muitas coisas que um portador de deficiência pode ter de benefício, né? Que vão facilitar a sua vida, que já tem uma dificuldade maior do que a vida de outras pessoas, que não tem essa deficiência. Então, a gente tem que usufruir daquilo que é de nosso direito. Então, eu queria falar sobre essas coisas porque, por exemplo, uma das coisas é aposentadoria especial. Talvez eu não consiga. Sabe por que eu não consigo? Porque lá em 2006, eu não fiz questão de ser enquadrada como PCD na empresa que eu trabalhava, quando eu descobri que era portadora de deficiência. Eu deixei correr. E agora isso pode fazer diferença na minha aposentadoria especial. Então, quando você tiver a primeira constatação da sua deficiência, você já tem que pedir para ser enquadrado como PCD na empresa que você trabalha. Porque isso vai te ajudar a se aposentar com um teto melhor, ou se aposentar em um pouquinho menos tempo. Enfim, você vai conseguir se beneficiar disso. Por exemplo, a minha mãe, que já faleceu, ela descobriu que ela não precisava pagar imposto de renda desde que ela descobriu uma doença ocular, oftálmica, né? Ela conseguiu a restituição de 7 anos que ela tinha pago quando ela constatou que a doença já pré-existia nesses 7 anos. E ela tinha todos os laudos da doença dela. Eu não tenho laudo nenhum da minha deficiência, porque isso nunca foi importante para mim. Eu sempre joguei fora. Eu estou errada. Certa estava a minha mãe. Só que agora eu já joguei fora. Não tem nada que eu possa fazer. Mas eu posso avisar você. Posso avisar você para não fazer a mesma coisa que eu fiz. Não cometa esse erro. Tudo a respeito da sua deficiência tem que ser arquivado. Desde a primeira ida ao médico, primeiro exame, primeiro laudo, tudo tem que ser arquivado. Se um dia você precisar, você ter onde recorrer para correr atrás dos seus benefícios. Então é sobre isso que eu queria falar. Sobre esse tipo de inclusão, em que a gente se ajuda, em que a gente corre atrás dos nossos direitos, em que a gente explica para o contratante, não é assim, você pode fazer melhor, sabe? E a hora que a gente começar a olhar com mais respeito as pessoas que são portadoras de deficiência, a nossa sociedade vai ficando melhor. E afinal de contas, a gente não sabe se amanhã ou depois você vai ser um portador de deficiência. Ninguém pode falar isso. Como eu também não sabia que eu seria. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de respeito, atitude, empatia e encorajar essas pessoas a estarem no mercado, de igual para igual, sabe? Estarem no mercado, estarem ativas, estarem evoluindo, buscarem seu desenvolvimento e não ficarem atacadas no cantinho como se elas estivessem naquele lugar e ali estarão pro resto da vida. Não. As pessoas têm competências, têm habilidades e elas podem ser desenvolvidas se os contratantes fizerem o papel deles. É isso. Um beijo.